Este verão, mergulhe nas ofertas Observador e viaje com conteúdo. Temos 400 tote bags Observador e 50 revistas de viagem edição Marrocos para oferecer. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. Assine hoje em observador.pt e tenha acesso às nossas ofertas limitadas. O Hitler suicidou-se com um tiro na cabeça, não é? Deu o próprio na boca, em 30 de abril de 45, e 3 dias depois o Salazar decretou 2 dias de luto. E foi criticado internacionalmente. 3 dias de luto nacional. Sim. São mais de 100 objetos em mais de 600 páginas. A jornalista Fernanda Caixão, editora da revista Domingo do Correio da Manhã, lança o Estado Novo em 101 objetos. Uma verdadeira montra da ditadura portuguesa, o resultado de 5 anos de pesquisa em que nos leva numa viagem ao tempo em que vivíamos com senhas de racionamento. Hitler era um amigo e a PIDE perseguia e os bufos denunciavam. Do recheio da casa de Salazar ao lápis, que não era só azul, da censura, do caderno de prostitutas à máquina de costura, da fivela do cinto da mocidade portuguesa ao Chrysler Imperial blindado de Salazar, que 8 comunistas usaram mais tarde numa ousada fuga da prisão de Caxias. Importa conhecer ou relembrar, para hoje, mais uma vez, recordarmos o que nunca deve ser esquecido, porque afinal parece que a história se repete. Olá, Fernanda, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu és uma setubalense nata e, como tu gostas de dizer, eu nasci no ano em que Salazar morreu. Sim, uns meses depois. Portanto, ainda não convivi com ele no poder. Exatamente. Mas apanhei o período de Salazar de Marcelo Caetano. Marcelo Caetano era presidente do Conselho de Ministros nessa altura. Exato. E depois, ainda adolescente, mudaste então aqui para Lisboa. Tu formaste em jornalismo pelo Senjor, mas também em relações internacionais. O que é que veio primeiro? Veio primeiro o jornalismo. Foi? Começaste aí, então. E este teu trabalho, que começou na Capital, por exemplo, também ainda antes de tirares depois para a Autónoma, para tirar as relações internacionais? Sim. Eu via as relações internacionais como um complemento, como uma formação pessoal, não propriamente tenha a ver com a minha profissão. Ok. Depois fizeste uma pós-graduação em escrita literária, aliás, com a Luísa Costa Gomes. Foi um sonho, uma coisa incrível, maravilhosa. E o Abel Barros Batista. Foi muito bom. Foi um ano absolutamente encantador, porque tive a possibilidade de contatar também com outros escritores que foram convidados e discutir a literatura e a escrita com pessoas fantásticas. E isso é extraordinário, claro. E aliás, por isso é que estiveste nas ficções, então, nesta edição da Tinta Permanente. E também fizeste uma pós-graduação em edição, concretamente, livros e novos suportes digitais na Católica. Sim. Edição, como editora, serias uma eventual... Portanto, recebes textos e depois sabes como editá-los e como melhorá-los, como faz a Tareia, por exemplo. Sim, foi isso. É o género de trabalho que não deve ser nada fácil isso. Aliás, tu trabalhaste também como leitora de várias editoras, portanto és aquela pessoa que lia muitos manuscritos que mandam todos os dias à espera de serem publicados, com o sonho de serem publicados. Sim, tive durante algum tempo a fazer isso, sim, e mais tarde, depois da formação foi de alguma forma aprender como é que se pode editar e como é que se pode escolher um texto, como é que até as questões de paginação foi interessante. Exatamente. Isso é muito giro, porque em 30 anos da tua prática jornalística escreveste para o jornal, o Euronotícias, o Fox, o Público, os meus livros e também a revista Sábado. O ser leitor, eu acho isso muito curioso, de editoras. Descobriste alguns talentos assim tremendos que disseste, esta pessoa tem já que ser publicada? Não cheguei a esse nível, infelizmente, mas saber ler é muito importante. Saber ler? Saber ler, sim, a literacia. Ou seja, saber ler o que se está a ler. E cá somos fracos nisso, Fernanda, eu acho que de uma forma geral, cada vez mais, não tem necessariamente a ver também com o facto de se ler ou não se ler livros, porque eu acho que há pessoas que consomem livros, ou pelo menos algum tipo de literatura, ou de livros de não-ficção, que de facto têm dificuldades de interpretação. Sim. Há ali, apesar de tudo, uma lacuna. Não sei onde é que está a questão, se é na escola, se é na família, se é na pressa desta vida, que as pessoas não prestam atenção ao que estão a ler. Leem com calma, as coisas não assimilam. Não assimilam, não interpretam. É isso, porque saber ler sabe, aprendem na primeira classe, pronto. Depois, outra coisa é olhar, é como olhar e ver, não é? Exato, conseguir ver, entrar nas coisas. Sim, ver o mundo através da escrita de alguma forma. E que é tão importante isso. Foste sempre uma leitora voraz, desde pequenina? Adoro ler, sim, desde pequenina. E mais do que isso, escrever
eu agora no lançamento houve uma tia minha que me disse: tu lembras-te, não me lembrava como é óbvio, não é? Exato, não me lembrava tudo. Tu ditavas-me histórias e eu escrevia, não sabias ler ainda. Que giro. Pronto. Já contavas histórias? Depois. Aqui estão 600 e tal. 600 páginas de histórias. Foi uma coisa que depois eu apurei e aprendi com a Lisa Costa Gomes. A escrita criativa também é isso, não é? Sim, exato. Ela sempre dizia que aprende-se a escrever, pode não ser um escritor depois de se aprender a escrever, mas pelo menos saber ser um melhor leitor fica-se. Que giro, muito, muito, muito bom. E depois, um último pormenor é só estas tuas viagens de mochila pelo Sudeste Asiático. É muito engraçado, foi uma coisa que fizeste mais que uma vez. Não, eu fiz num Isto, período... Laos, Camboja, Vietnã, este género de países. Foram seguidos, sim. Comecei seguidos também, os 3. Exato. É fascinante. É ótimo. Mas mochila às costas é mais interessante, se calhar. Sim. Calcorreias muito país. Sim, foi transportes públicos, de boleia, o que seja, e foi muito interessante. Foi há muito tempo já? Deverá ter sido há uns 10 anos, uma coisa, mais ou menos. E marca uma pessoa, não marca? Marca porque é outra cabeça, outra cultura, tudo diferente. É um mindset completamente diferente, sendo que percebes também, uma vez estando lá e contatando com os cambojanos, com os vietnamitas, até com os tailandeses, aquilo também são pessoas diferentes entre elas, porque são diferentes. Sim. De povo para povo. É engraçado que nós achamos asiáticos, olhos rasgados, é tudo chinês. Ou tudo... Não. E eles ficam, eu sou coreano, como é que pode achar que eu sou? Entre eles tem muitas diferenças e sabem se identificar. E nós achamos tudo igual, como se fosse de cor negra ou assim, não é? Sim. Mas eles dizem, como é que pode? É tão engraçado isso. Mas de facto são culturas e depois muita simpatia, muita alegria. Eu lembro, nesses países, as sessões, as pessoas dançavam nos parques à tarde, ao fim da tarde. Isso é tão engraçado, muito delicados, muito cuidadosos. É muito bonito isso. Um povo três povos que eu adorei, de facto. Sim, de facto. Tens esta encomenda grande, tenho que dizer para já, um louvor à lua de papel, não só porque depois foi o próprio editor, o José Prata, não é? Que sim, a sugestão dele. Sim. Mas além disso, o próprio objeto livro, eu tenho que falar nisto, este objeto livro, o Estado Novo, em 101 objetos, este livro da Fernanda Caixão, que está aqui, nós temos o privilégio de ouvir hoje aqui. De facto, é um objeto muito bonito, está muito bem feito, a capa é ótima, o papel é ótimo, a restituição das cores, tem centenas de imagens. Está muito bem feito, como objeto, é um livro extraordinário. Sim, eu acho que eles fizeram um trabalho que excedeu todas as minhas expectativas. Até as tuas? Até as minhas, porque assim, eu de facto escrevi as histórias, arranjei os objetos e as imagens, mas foi deles e da Rita Bertrand, convém dizer. Que homenagem feita, claro, merece. Que receberam e de facto deram forma àquilo que eu lhes dava. E do José Prata eu quero dizer que eu provavelmente, assim, o facto de ele ter confiado em mim para esta empreitada foi uma oportunidade. Porque de facto é uma ideia dele. E ele inspirou-se neste livro, deste Roger Murrows, não é? Sim, exato. Que havia um livro que era o The Third Reich in 100 Objects, A Natural History of Nazi Germany. Portanto, já havia um livro com o Terceiro Reich em 100 objetos. Nós aqui temos 101. Porquê 101? Porque o outro era 100. Para ser diferente. Exato. Para ser diferente, para marcar logo à partida aquilo que eu digo no prefácio, que não se pode comparar, evidentemente, os dois regimes. Sim. E isso devia ficar expresso logo na capa. Que marca uma distânciazinha, então. Também. Logo a distância na capa. Porque, de facto, e depois foram escalas diferentes. Exato, sim. E depois reforçada no prefácio. Sim. Porque são regimes, não só pela natureza, por aqui, para a ação do próprio regime, naquilo Exatamente. Que impactaram na geopolítica internacional, das vítimas que causaram. Exatamente. Não tem comparação. Agora, o Estado Novo é nosso. Uhum. E o impacto que teve em Portugal foi tremendo. Sim. Foi tremendo porque não soube resolver a pobreza que já existia. Sim. Perpetuou-a, de alguma forma não nos lançou na industrialização que devia ter havido. Exatamente. Ao contrário do que as pessoas dizem, não houve desenvolvimento do país, de facto. Uhum. É uma das coisas que tu dizes logo no prefácio também, é a escala dos 48 anos, a mais longa ditadura da Europa Ocidental, tu dizes, só isso daí um manancial de coisas que poderia falar e que podiam ter aqui, não é? Porque foi muito tempo e estávamos orgulhosamente fechados sós. Sim. E, portanto, as coisas desenvolveram-se, mas não passavam muito dali. Sim, as coisas acumularam-se. Exato, o Estado Novo, ao ter condicionado também a iniciativa privada, não é? Uhum. Porque a subordinava a normas do regime,
Com o Estado corporativo. E do Estado corporativo, mesmo na fase em que há um alinhamento da ditadura com o Estado, com o bloco da Guerra Fria, comandado pelos Estados Unidos, e nós termos entrado também em organizações económicas europeias, isso não se materializou substancialmente em algo. Sim. Porque também já era tarde, provavelmente já estávamos nos anos 60 e... Sim. É incrível, não só essa escala também. E depois tu dizes, isto não é para ser um livro de memórias engraçadas, um livro de memórias da avó ou da família. Não, há aqui objetos duríssimos, e é verdade, mas também, e tu por isso também não querias muitos objetos do cotidiano, por exemplo, ligados a figuras do regime, exceto tirando o Salazar, obviamente. Claro. E há coisas que tu fugiste mesmo, não quer coisas ligadas às colónias. Há coisas que estão ligadas, mas não precisamente por serem coisas... Não são das colónias. Não são das colónias, pronto, isso era importante. Imagina estes critérios que tu usaste também, em 5 anos de pesquisa. Tu, nestes anos todos, Fernanda, encontraste verdadeiros tesouros? Sim, surpresas. E a questão dos 5 anos é que eu também trabalho, não é? Claro. E acho que a diferença é que eu andava praticamente sempre a pensar no livro. Isto manda notas em caderninho ou uma coisa assim, ou telemóvel, onde fosse. Sim, tomava notas. O lápis azul, o não sei quê, o carro do atentado. Exato, tomava notas e quando ia a sítios procurava ir a alfarrabistas ou onde fosse, andava sempre a investigar de alguma forma, mesmo sem ir exatamente aos sítios por causa disso. Não sei o que é que... Há coisas que ficaram de fora, por exemplo, tu falas nisso. Gostava de ter alguma coisa a ver com aquela brigada que matou o Humberto Delgado, por exemplo, em Badajoz, quando descobriu o corpo dele e da secretária. Ter alguma coisa que os ligasse. Mas tinhas coisas da Rosa Casaco, não tinhas, por exemplo, as fotografias? Tem as fotografias, sim, sem dúvida. O carimbo da censura é uma coisa que também gostavas de ter, e acho que houve vários. Gostava de ter segurado um. Ok. Porque não existe, ou estão em particulares? Ou estarão com certeza em particulares. Eu acho que o que aconteceu é como... Para já existiram vários ao longo do século XX. Pois, não sabia disso. A começar por aí. Sim. Havia também os de natureza militar. E eu queria aquele carimbo que nós vemos muitas marcas. Sim. E queria vê-lo. Fisicamente o objeto? Sim, eu tive até um, mas que eu não podia afirmar a 100%. Ok. E então não utilizo. Preferiste na dúvida, preferiste não arriscar. Não arriscar. Só porque está muito em cima de ti a dizer, até porque és uma mentira. Exato. Não é preciso. De todo. É assim, tens tanta coisa. O que eu acho é que os carimbos, por serem uma coisa facilmente guardável, desapareceram. Sim. De uma forma geral, se calhar, não sei se o Pacheco Pereira terá algum. Vou já pensar no efêmero e nesse arquivo, exatamente, que fala muito, tem exposições sobre isso, não é? Da censura. E já agora o lápis azul, que não era só azul, as pessoas têm ideia de lápis azul, mas não. Não. Até na capa mostra isso. Não. Eu falei com a Viarco, que foi extraordinária, porque sem complexo se deu as imagens dos verdadeiros lápis que foram utilizados na época e fabricados, foi uma encomenda do Estado, como há em democracia também. Sim. E alguns são azuis e encarnados mesmo, não é? O que eles me explicaram exatamente é que há um bicolor que foi lançado posteriormente e que já tinha essas duas pontas. Tinha a mesma finalidade, sim. Encarnado e o outro azul. E eram ambos usados pela censura. Sim, sendo que de alguma forma há uma outra questão, é que eu vi censura, documentos de censura feitos com notas a lápis ou com notas a caneta, quer dizer, não era exclusivo, ou seja, achar a censura era feita só com o lápis, não. E mais do que isso, a censura era feita até de formas mais impositivas, porque o Estado Novo escolhia, dava o seu agremã aos diretores. Por exemplo, tinham meios de persuasão, ligavam para as relações, ou para os diretores dos jornais, mandavam editais, aplicavam multas. A multa por mau jornalismo, que era isto? Exato. No caso foi ao jornal A República, que é fácil de perceber porque é que foi ao República. Sim. Porque era um jornal de voz contrária e muito corajoso ao Estado Novo.
E eles tinham adotaram no fundo critérios que eram deles e que eu acho que não estavam errados, ou seja, num jogo de futebol não deram a relevância que o Estado Novo entendia que se deveria dar à presença do Presidente da República que estava presente no estádio, sim. Como a ida, agora o Diário da Manhã era ao contrário, não é? Que era o Jornal do Regime. Exato. E aí o terremoto do Algarve, e tu contas isso. Exato. Então nem falava de vítimas nem nada, e houve vítimas mortais, houve tudo. Não, falava da visita do Presidente da América de Deus, Rodrigues Tomás. As figuras do regime estavam sempre em primeiro lugar. Sim. Isso é que se convinha, estão presentes, estão lá, e é as figuras do regime. É engraçado essa propaganda, tanto faz propaganda, não é? Claro que não. Literalmente, não tem outro nome. Multa por mau jornalismo, isso é extraordinário. E o Salazar, descreves aqui que o Salazar dizia que a censura era um mal necessário. Sim, porque eu acho que... quer dizer, eu não acho nada, porque o Salazar é para mim, como eu acho que deve ser para muita gente, uma figura que é impenetrável. Eu acho que ninguém sem consciência pode dizer que o Salazar era isto ou aquele outro. Tem muitas camadas, muitas dimensões? Eu acho que tem muitas camadas, sim. Tu aqui mostras algumas curiosas. Sim. Nada o que a gente está a pensar muitas vezes. É aquilo que eu posso eventualmente não ficar com dúvidas de afirmar. Sim. De facto, é uma personagem complexa, muito complexa. E eu acho que ele sabia perfeitamente que a censura, levada até onde foi levada, que era censura. Claro. E sabia os efeitos que tinha. E queria os efeitos. Não era, com certeza, claro. O lápis azul olímpico. Olímpico, isto era a marca do lápis, do modelo do lápis. Sim, era o modelo. Era o modelo. Muito curioso. Ficaram muitos objetos também de fora. Há coisas que tu podias fazer uma adenda, se quisesses, com mais 20 ou 30. Sim, eu podia... Houve aqui há uma seleção, obviamente. Há uma seleção, como é óbvio. Encontraste muita coisa. Sim, encontrei muita coisa e houve várias listas, ao contrário do que eu pensava quando comecei a estruturar o livro e a procura de objetos, eu fiz uma lista, mais ou menos de cabeça, que se calhar não chegava aos 100, mas ficava a 90. Ok, bom, mesmo assim. Mas se calhar estou a exagerar, vá lá, 70, vá. Não interessa, estou imensos. Bom, já acho imensos. Exato, mas de qualquer forma... Que tinham aparecendo e tu ias anotando e acrescentando. Exato, porque há coisas que são óbvias, os cálculos, as lições, sim. a Maria Lamas, coisas que toda a gente sabe. Mesmo a história do carro já foi... O Chrysler. Exatamente, já foi contada. É uma história contada assim em 61. Sim, exato. E agora a questão é... eu depois, quando fui escrevendo as histórias, fui alterando as listas por vários motivos. Não só porque nós somos um país muito pequeno, a elite muito pequena também, ainda hoje, e então percebia que que havia histórias repetidas, que repetiam muitas figuras demasiadas vezes, e por outro lado, ou então estavam concentradas muito em algo determinado, ou no fim do regime ou no princípio do regime. Sobretudo no princípio do regime, para as razões óbvias. Sim, claro. E então fui ajustando. Depois houve coisas, eu de início tinha certo que não iria ter objetos das colónias. Sim. E nem queria ter objetos do cotidiano, porque achava que é um bocadinho na linha daquilo que foi feito aqui há uns anos, em alguns livros, que era, e também houve um sobre as mulheres muito recentemente, e houve também tipo os anos 80 com os objetos. Estou a lembrar disso, sim. Pronto, do Marco, por exemplo. Mas isso são coisas, não estou a denegrir ou a diminuir, mas são... É espaço, é outra coisa. É outra coisa. Sim. Pronto. E então, o que é que eu resolvi fazer? Mas tens, por exemplo, uma máquina de costura, por exemplo. Aí é que está, era aí que eu queria chegar. A máquina de costura foi o último objeto a entrar. Ok. Pronto. Não conseguias evitar. Foi o 101. Porquê? 101. Tu lembraste-te, com certeza, na altura das cozinhas do Estado Novo e nos anos 70 e nos anos 80, eu sou dessa época, havia um gingarelho que se punha... Como é que se diz? O torno, é o torno? Para moer a carne. Sim. Pronto. Isso é um objeto que... o nome disso. Pronto, isso, eu não sei se prendia às mesas. Exatamente. Claro. Eu não sei. Triturador de carne, digamos. Pronto, assim. Vamos chamar assim, acho que toda a gente, claro, se ouvir isto, sabe do que é que, com alguma idade saberá o que é que eu estou a falar. Com uma chave, exatamente. Exato, pronto. Isso é um objeto daquela época, mas não diz nada. Não do regime. Não diz nada sobre o regime. Tens toda a razão.
E a maior Ao passo que a máquina de escrever é diferente, então? Sim, claro. Não só a máquina de escrever, porque o Estado Novo, a certa altura, legislou para que houvesse um teclado standard para português e obrigou. É o tal H. César, nesse Exatamente. caso. Sim, porque era tudo a zero, acabou por ser. Exato. Ou então o Queverde, que era o americano. Exato. Sim. No caso das mulheres, não só era uma história, a máquina, era uma história de feminina, sobre a condição feminina, secretárias, como também era uma história de uma iniciativa empresarial, portanto, do fundador da Oliva, que era um empresário fantástico do seu tempo, e que também dizia alguma coisa sobre a forma como ele expandiu a empresa e de alguma forma as circunstâncias que ele as dificuldades em que ele, desculpa lá, estou aqui a gaguejar. Não, muito bem. Mas, de alguma forma, também as circunstâncias que o impediram de fazer a internacionalização que ele tanto queria. Portanto, começar a exportar e teve 16 anos à espera de ter autorização. Conseguir essa licença. De conseguir, sim. Isto, no fundo, era uma concorrência à Singer, ou Singer, a tal máquina que havia americana, não é? Mas a Singer era importada, ou seja, quando ele propõe, ele tinha vários outros, fabricava outras coisas. Isto é estou a falar da Oliva. Exato. Quando ele propõe a Oliva, é com certeza aceito, não sei exatamente as circunstâncias que isso foi feito, não me interessou. Mas o que é facto, a Oliva começa a promover, por exemplo, concursos de costura. Olha, os vestidos de chita. Exatamente, eu lembro-me disso. Desfiles Exatamente. E era tudo para usar estas máquinas para as senhoras estarem ocupadas em casa a costurar. Exatamente. E não só ganhavam o seu dinheiro, como também estavam a costurar roupa para a família. É curioso porque tu falas aqui também, no teu prefácio, que isto foi um bocadinho a ditadura do papel. Porque havia muitos documentos, muitas ordens escritas, muita papelada, muitos editais sobre os do biquíni, o tamanho dos fatos de banho, licenças de isqueiro. É refata a ditadura do papel completamente. Não funcionava, não era nada digital na altura. Eu acho que acaba por ser um bocado irónico, porque eu digo era uma ditadura de papel e que pode ter duplo sentido. Exatamente. Exato. Mas na altura houve um momento em que essa circunstância me causou problemas, ou seja, Fernanda, então isto é um objeto, tanto papel, mas de facto o papel é inalienável do livro. Papel, não podem ser mais diferentes uns dos outros. Não podem. Não, é que assim, faz sentido. Os telegramas era o que havia. Exato, os telegramas é o que é, mas aerogramas dos soldados. Os aerogramas, essas coisas, mas depois tu tens as fichas da PIDE, por exemplo, que têm que aparecer. Claro. Tinhas, por exemplo, a licença que falaste. Os editais. As licenças do isqueiro. O Diário do Governo. Exatamente. O Diário do Governo disse tu, dava outro livro. Era outro livro. Mas não vendia. Exato, eu também acho isso. Ia ser chato. Por mais curioso que sejam aquelas coisas, não é? Mas, de facto, tens este anexo com estas 20 páginas com o inventário dos objetos que foram encontrados na residência do próprio Salazar. Foram retirados a 30 de setembro de 1970. Entre balotos, dentes de elefante, copos com a própria efígie, a roupa de cama. A roupa de cama é uma das coisas que que tu levantas aqui muito curiosa, porque aquele homem tão ascético e tão exemplar para o povo vivo como o povo pobrezinho, mas tinha os lençóis de seda e não era? Colchão de arame, está bem? Exato. Isso foi um momento de grande alegria quando eu de repente dou com essa lista. A história da cama do Salazar é muito curiosa porque, de facto, aquilo são os objetos que saíram do Palácio de São Bento, do Palacete, quando ele morreu e, de facto, a cama tinha por baixo um colchão de arame, depois a seguir um colchão mais molinho, mais soft. E depois tinha os lençóis em seda. Portanto, é como disseste há pouco, ele era um ditador, uma pessoa, tinha uma personalidade com várias camadas. Sim, exatamente. E entre este inventário das coisas dele, esta cadeira de lona, que poderia ser ou não, a cadeira de onde ele caiu no Forte de Santo António. Exato, é uma brincadeira minha, uma especulação. Faz bem não dizer, temos a cadeira. Não sabemos. Não sei, porque como tu sabes,
ao longo de vários anos especulou-se sobre a cadeira e há até aquela história que a Maria, a governanta, terá, num acesso de raiva, atirado a cadeira para o mar. Para o mar. Exatamente. E pronto, e quando eu estava a ver a lista, achei curioso que tivesse guardado uma cadeira de lona. Sim, exatamente. E depois já tive convidados também, Fernanda, depois disso já me disseram não, ele acho que caiu na banheira uns meses antes e bateu com a cabeça. Sim. E a cadeira já foi uma coisa quando se sentiu-se mal, mas não foi por causa de ter caído. Exato. Pronto, foi o que via a morrer. Esta fotografia também do Salazar no gabinete com a fotografia do Mussolini dedicada a ele, também é uma destes objetos que estava na residência dele. Esse objeto é muito engraçado porque teve na secretária até ao fim da Segunda Guerra Mundial. Sim. Já onde é que o Mussolini já estava. Exato. É extraordinário. E tem significado que tenha desaparecido nessa altura. Este Salazar a pousar para o Francisco Franco, também o escultor, também é uma fotografia única, também de uma pose, uma sessão única que ele fez, não é? Tens aqui até aparece o António Ferro, lá, isto foi em 1935. É curioso também este destaque que tu fazes ao chapéu do Salazar, muito giro, cá está, outro que para ti é talvez dos mais emblemáticos objetos que estão aqui. Sim, sem dúvida, mas não é, também entrou, eu também estava com dúvidas sobre isso, porque às tantas, eu pôr coisas que são usadas pelo Salazar como por qualquer um, não era relevante. Isto é muito simbólico, mas tem um grande valor simbólico. Esse é muito simbólico e foi um dos objetos também de grande alegria quando o descobri. Aliás, está aqui numa das bananas, se não me engano, está no... Sim, está. Porque esse foi o chapéu que ele comprou para ir à inauguração da exposição do Mundo Português. Sim, 1940. E ele não comprou, ao contrário do que era comum, do que era costume. Dos nossos chapeleiros de São João da Madeira, que são dos do mundo, são conhecidos em todo o mundo. Era uma indústria que ele fomentava e apoiava, claro. Foi comprar Londres, a casa mais cara e mais fina, porque era... Hatters, Londres. Provavelmente onde fez o Churchill e o Oscar Wilde, como tu dizes, e o Chaplin faziam lá os seus... É extraordinário. E também mas era o Botas, o povo chamava-lhe o Botas. Exato, porque ele tinha aquela... Aliás, o povo português, que eu reparei, e eu tenho algumas aí registadas, outras não, era muito dado a alcunhas, a fazer trocadilhos e brincadeiras com a desgraça. Com as coisas, já vinha dos reis. Exato, com a desgraça. E também fazia com o Salazar. Sim. E o Botas tinha a ver com o tipo de botas que ele usava. Sendo que, mais uma vez, ele, como nós todos sabemos, fazia a apologia do pobrezinho e honrado. Sim. E tinha as suas botas, que eram umas botas robustas, mas tem uma foto muito engraçada com o António Ferro sentado numa árvore em que ele exibe, que se vê perfeitamente que as solas das botas que ele tem nesse dia estão gastas, poídas. Pronto, o que nos leva de alguma forma também a pensar até que ponto aquilo não foi propositado. Encenado. Sim. Tirou-as de plica muitíssimo boas que ele usava, que eram ótimas, como tu dizes, e se calhar pôs aquelas para a foto. Sim, mas esse texto tem várias coisas engraçadas, porque tem uma foto que se vê, que se vê ele com a bota, com a calça dentro entalada, da bota, está descomposto, foi censurado. É incrível. Nos anos 60 sai uma lei que proíbe aos jornais a publicação de fotos dele de bengala, para não projetar uma imagem de fraca. Fraqueza, exatamente. Sim. E de maneira isso são tudo preocupações com a imagem, portanto claro. Ele não era assim uma pessoa tão desligada, tão simples, exato. Exato. Humílimo como ele queria passar a imagem. E a bengala, exatamente. É muito curioso. E há também a propósito disso, ele censurou um discurso do Craveiro Lopes, tu falas aqui também. Sim, também. Isso aí é uma coisa também, foi um momento de grande alegria. O descobrir Sim, aliás, de alegria e perplexidade, porque... E eu encontrei, portanto, o Craveiro Lopes, aliás, que acaba por não estar muito tempo no poder por causa disso, era um homem que pensava pela sua própria cabeça, de alguma forma, e achava que o seu cargo tinha obrigações e que queria cumprir. Ora, que era irrelevante. Exato, que era relevante. Ora, isso com o Salazar não era possível. E ele realmente, eu acho que ele não casou por causa disso, porque ele ocupava o seu tempo em tudo. A escrever desde... Ele, Craveiro Lopes? Não, ele, Salazar. A censurar os seus, nomeadamente o Presidente da República, como foi o caso. Porque os discursos iam a Salazar primeiro antes do outro poder ler, de uma forma geral.
E, de alguma forma, também... acreditar em tudo, como tu dizes. Sim, e ele chegou a participar na feitura da estrutura organizativa de várias instituições, por exemplo, do CTT. Sim. Isso não está aí, mas sim. Fala, tem um capítulo dedicado aos selos. Não é muito normal que o Presidente do Conselho se dedique para a esse tipo de coisas, sim. Mas ele dedicava-se, com toda a certeza, isso eu vi vários exemplos, a controlar e a fazer andar várias esferas da sociedade portuguesa. O telegrama de Adolf Hitler, cá está, o Hitler também escreveu quando foi o 10º aniversário do governo, desejar as melhores felicidades e continua este regime tão bom, esta coisa. E ele fez 2 dias, o Hitler suicidou-se com um tiro na cabeça, não é? Deu o próprio, na boca, em 30 de abril de 45, e 3 dias depois o Salazar decretou 2 dias de luto. E foi criticado internacionalmente. Ou 3 dias de luto nacional. Sim. Foi criticado. Que era o ordeno a colocação das bandeiras a meia haste pela morte de Hitler, que era um chefe de Estado estrangeiro. Pronto. Exato. Já estamos em 45, é impressionante. Atenção, e ele sabia quem era o Hitler, porque nessa altura já era claro que havia vítimas, e havia vítimas já se sabia dos campos de concentração executadas de uma forma particular, terrível. Ele sabia exatamente aquilo que o Hitler pensava, porque tinha, isso eu vi também, está nos objetos, na biblioteca dele tinha exemplares do Mein Kampf. Mein Kampf, a minha luta, sim, o grande livro do Hitler. Portanto, leu com toda a certeza. Sim. E no entanto... Mas eu acho que ele era um pragmático, ou seja, ele alinhava... bem com tudo e com todos, exato, acho. Para não dificultar o seu caminho. Antes da guerra, mais com as ditaduras, com toda a certeza, mais com Mussolini do que com o Hitler, com toda a certeza também. Mas... da mesma forma como depois do final da guerra, ele fica um bocadinho atrapalhado, porque perdeu o amigo dele, perdeu, não é? Exato, os seus aliados perderam. Porque queria ficar bem com Deus e com o diabo. Exato, mas depois tem uma sorte tremenda, a nosso azar, que é os Açores. E por causa dos Açores, por causa da base aérea, dos Açores, entra para a NATO, e aí... Sim. Pronto, a americana, não é? entra nem sempre muito bem querido, mas consegue entrar e alinhar com as democracias da época. A propósito do telegrama do Hitler, que foi em 38, estava nos 10 anos da ditadura, e, portanto, para celebrar também estes 10 anos, vieram estes, como eu aprendi contigo, aprendi imensa coisa com o teu livro, Fernanda, muito obrigado. E aliás, tu contas histórias muito bem, tu és muito boa escritora, e, portanto... Obrigada. E, portanto, lê-se com um grande prazer, é um livro muito engraçado, agora aproveito para dizer isso também, porque não tem uma sequência lógica, eu abro o cálice e leio como a Bíblia, podia estar a ler leituras todos os dias diferentes. Exato. E é muito giro ler objetos, vais ler num ou dois ou três conforme o tempo que tenhas, e é muito curioso. Aprendi estas lições de Salazar, eu tinha esta ideia deste póster grande que havia nas escolas, não lembro se a minha tinha, mas devia ter, e que tinha, já, como é a família, o pai a chegar em casa, a mãe a tratar da comida e dos filhos, não sei o quê, o pai que vinha do trabalho com a enxada, não sei o quê, mas afinal havia 7 lições de Salazar, a falar dos portos, a falar das reservas do Banco de Portugal cheias, e tocava várias esferas da sociedade portuguesa, aquela que foi mais conhecida era relativa à família, mas isso é muito, essas imagens que, nomeadamente a da família, pessoas mais velhas lembram-se perfeitamente. Sim, claro. Tem uma dualidade muito engraçada. Isso tem 2 imagens, se reparares bem, e aquilo tinha uma leitura que se calhar hoje em dia pode passar despercebida, mas um lado do postal ou do cartaz é sobre o mundo novo do Estado Novo, maravilhoso. Sim, as estradas, agora boas estradas e não os carros todos nas terras batidas. Exato, antigamente era a crítica à República. Sim. Terrível República, instabilidade e etc. Primeira República, claro. Exatamente, a Primeira República. Acabou. Exato. Em 28, em 26, peço desculpa. 26 de maio, aliás, agora foi lançado agora há um ano de fazer um século. Agora, sim. Eu pensei nisso, ela devia ter... ninguém aguentava esperar. Foi de propósito. Já estava pronto. Foi muito curioso. Lançado todo ali no Gomes, ali na Bucol. Exato. Mas de facto, estas duas leituras, estas lições de Salazar têm essas duas leituras.
Muito curioso, eu não sabia que havia 7 pósteres e aqui estão todos, e tu fizeste questão de pôr todos, e que é muito giro. E depois estou a pensar outras coisas terríveis, o caderno das meretrizes, portanto aqui estas listagens das prostitutas, a prostituição era tolerada até 62, mas como tu dizes, elas proibiam, mas ao mesmo tempo beneficiavam, multavam, sim, mas também beneficiavam porque passavam licenças e alvarás para os bordéis, portanto era uma coisa... Ganhavam dinheiro de duas formas. Exato. Estado, sim. Mas com as características físicas delas e os nomes, sim, e porque é que se prostituíam, entre outras informações, é extraordinário. E tu dizes aqui, até na década de 40, na Rua dos Correios, havia um bordel com umas tabuinhas verdes nas janelas, onde as mulheres não vinham sequer à rua. Estava verde, estava livre e não sei, é extraordinário. Era tipo um semáforo, sim. Um semáforo, incrível. O zerograma dos soldados na guerra colonial, as senhas de racionamento que passas aqui também. Também me lembro disto, e isto na minha escola havia, eu lembro, na minha escola infantil. O Portugal não é um país pequeno, depois eu percebi que isto era feito para a expedição do colonial portuguesa, que foi ali no Paço Cristal, em 1934, de Minho a Timor. Então estavam lá todos os países por cima da Europa toda e nós... Sim, nós éramos enormes. Enormes, era quase a Europa toda, com as nossas colónias todas juntas. Sim, e esse objeto... Foi muito marcante este mapa, lembro tão bem disto na escola. Sim. E foi feito por uma pessoa que esteve presente ao longo do Estado Novo. O Galvão, não é? Sim, o Henrique Galvão. O Henrique Galvão, sim. Que foi apoiante muito grande e muito próximo de Salazar e no fim, como todos nós sabemos, teve no assalto ao Santa Maria. Sim, ao Santa Maria. Portanto, acabou por ser preso todo o partido. Ao Santa Liberdade, como depois batizaram. E lembro também desta história, isso eu sabia, os cartazes nas tabernas a dizer que beber vinho dá de comer a 1 milhão de portugueses, beba vinho. Outras coisas que tu tens aqui, a licença do isqueiro já falámos, o anúncio à pílula, a carta da irmã Lúcia, que o Sargério levou a Salazar, a farda da mocidade portuguesa que tinha aquele cinto com o S. Sim. Que havia quem dissesse que era Salazar e depois dizia não. O Carneiro Pacheco dizia, que era o Ministro da Educação Nacional e que tinha fundado a Universidade Portuguesa, dizia não, isto é de servir. Servir. Era a interna discussão, mas se calhar por acaso não escolheram servir e não outra coisa qualquer. Para criar essa dualidade e também essa explicação. O extraordinário, as emendas da TAP, também eu adorei isto, Companhia Nacional, serviu na primeira classe muito bem, em louças ótimas. Sim, a TAP teve sempre problemas, basicamente, mas desde o fundação. Não foi só agora, exato. Continua com... Exato. E nós a pagar. Mas havia esta do lagosta e caviar, da serviço da Vista Alegre. Primeira classe, sim. Era uma coisa como se estivesse no Palácio de Queluz com asas, basicamente. Exato, o palácio voador. Ao mesmo tempo, o Salazar, que só uma vez é que andou de avião na vida. Sim, porque ele tinha de facto... lá está, a outra camada dele devia ser uma pessoa pouco dada ao contato com o outro. Ou com aqueles ou as inovações, sim. Por exemplo, o Marcelo Caetano não era assim. Já não tinha esse lado... Não tinha, era um homem mais cosmopolita, da maneira que se pode falar disso. Eu se calhar não gosto desta palavra porque dá uma ideia que não é verdade, mas de qualquer forma era um homem que viajava e gostava. E viajou várias vezes, que, por exemplo, se interessou pela novidade da televisão. Por exemplo, e tu falas disso, tem a fotografia dele nas conversas em família. Exato, e desde o início da televisão, antes de chegar a Portugal, ele já falava que a televisão era uma coisa interessante. Portanto, era um homem aberto às novidades da época. Sim. Muito bem. Este também rimo muito com o edital sobre a moral das praias. Estamos a falar em 1941. Sim, esse é muito engraçado. Evocava a Constituição e então havia cabos de mar com fitas métricas que iam pelas praias ver se os fatos bens dos homens e das mulheres, dos homens também. Sim. Só em 57, tu falas nisso, é que se autorizou o tronco nu, os homens terem tronco nu. O meu pai, fotos do meu pai na praia com aquelas... sem dúvida. Sem regatas, aquelas assim. E houve vários problemas com as mulheres que vieram... E as estrangeiras que vinham exiladas cá, não é? E a Guggenheim, que foi medida na Praia do Tamariz. Como é que é isto? Como é que é possível isto? É muito engraçado. Mas as exiladas e as estrangeiras posteriormente. Mas isso é muito engraçado porque havia a legislação, mas depois dava-se
dava-se liberdade, não deve ser, dava-se a prerrogativa, melhor dizendo, aos respectivos cabos do mar, das várias praias, para imporem as suas coimas, as suas coimas e as suas medidas, desde que não ultrapassassem aquilo que estava estipulado na lei. Resumindo e concluindo, havia cabos do mar mais papistas que o Papa, como se diz. E punham mais curto. Exato, portanto, e dava depois cola alta, quase. Falatório, porque depois as pessoas diziam, mas naquela praia X é melhor e a gente pode estar não sei o que da outra. Mostrar o pescoço, aqui não. Exato. É extraordinário. Mas um resumo total, nós temos que acabar, Fernanda, infelizmente, mas há um resumo total que tu dizes muito bonito, que é: as pessoas não se apercebem como é bom viver em democracia. Não se aperceberam como era mau viver em ditadura. Portanto, esta ideia deste livro é não repetir. Sim, é não repetir, claro. Eu acho que atualmente não estou a falar só especificamente de Portugal, estou a falar de uma sombra que paira sobre o mundo ocidental, com os nossos direitos, as nossas liberdades. A democracia não está nada garantida como achávamos há uns anos, aqui, há 4 ou 5 ou 6 anos. Como nos Estados Unidos, e é no uma Brasil, coisa... E em tantos países com problemas. O que eu acho é que isto não quero parecer que não gosto de internet, porque gosto e acho que é útil, mas acho que a questão da internet e outras, pronto, e também o tempo passa, as pessoas estão-se a esquecer da sua própria história, e isso é muito difícil, é muito complicado. Claro que sim. E pronto, e eu estou contente porque fiz a minha pequenina parte. Não é pequenina, tem 600 páginas e é uma delícia. Muito obrigado, Fernanda Cachão. Mais uma vez, fica aqui esta dica: O Estado Novo em 101 Objetos. Uma montra da ditadura portuguesa, a lua de papel. A Feira do Livro está aí, aproveite, é um bom livro para levar, um bom presente para si e para oferecer também, porque de facto é uma leitura deliciosa, extraordinária. Ao mesmo tempo tem esta outra camada de preocupante, como é que nós já fomos, e não foi há muito tempo. Eu assistia a muitas destas coisas e isso faz a maior das impressões. Muito bem, e obrigado por nos ter lembrado disso tudo. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada. Adeus.